Olá, seguimos aqui na nossa série sobre a Confissão de Fé de Westminster, né? Explorando um pouco do que os presbiterianos creem, e hoje com base em fontes como a análise do Gordon Clark. Isso aí. E o tema de hoje, olha, é um pilar: justificação. Capítulo 11 da Confissão. Fundamental. E a pergunta que não quer calar é: como é que alguém, sendo pecador, pode ser visto como justo? Justo mesmo diante de Deus, que é perfeitamente santo. Pois é. Basicamente, parece que as fontes mostram dois caminhos, né? Ou a gente tenta pelos nossos esforços, as obras, Que é a inclinação natural, talvez? ou tem um plano divino aí que envolve a fé. Exato. E para a gente sentir o peso disso na confissão, vale lembrar rapidinho do contexto, né? Antes da reforma, Sim, a ideia que dominava era bem diferente. Era quase como mérito, sabe? Penitência, fazer boas obras, até usar méritos de santos. Purgatório. nossa, complexo. Muito. Aí Lutero, Calvino, eles redescobrem essa doutrina bíblica. Justificação só pela fé. Foi uma virada, assim, radical. Deixou de ser sobre conquistar o favor de Deus para ser sobre receber. Entendi. Faz todo sentido. Então vamos começar pelo que a justificação não é, segundo a confissão e talvez a leitura do Clark. Boa. A confissão, e Clark enfatizam isso, diz que não é Deus injetando justiça na gente, tipo, colocando uma qualidade lá dentro. Ah, não é uma infusão. Não é. E também não é Deus nos dando uma capacidade para a gente fazer boas obras e aí sim merecer o perdão. Isso é bem diferente da visão católica romana da época, que a confissão estava rebatendo. Certo. Então, se não é isso, o que é, afinal? Aí que está o ponto central. A justificação é um ato judicial de Deus. Pensa num tribunal mesmo. Ok. Justificar é o contrário de condenar. Lembra de Romanos 8. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Poderoso isso. Muito. É Deus na posição de juiz declarando que o pecador é justo. Veja bem, não há uma mudança interna na pessoa, no caráter dela, naquele instante. Isso vem com a santificação. Entendi. É uma mudança de status legal. A pessoa é absolvida, considerada justa perante a lei de Deus. E essa absolvição se baseia em algo fora dela. E aqui acho que chega a pergunta crucial, né? Se a base não são nossas obras e nem o simples ato de ter fé, onde está essa base? O que garante essa declaração? Precisamente. A base é uma só: Cristo. A obra dele. Exatamente. A obediência perfeita que ele teve em vida e o sacrifício dele na cruz que satisfez completamente as exigências da justiça de Deus. Satisfação. Isso. A confissão usa um termo técnico importante. A justiça de Cristo é imputada. Imputada. O que significa isso na prática? Significa que é legalmente creditada na nossa conta. Como se Deus olhasse para o registro do pecador que crê e visse ali a justiça perfeita de Cristo. A seção terceira da confissão é forte nisso. Diz que Cristo pagou plenamente a dívida, fez uma satisfação própria, real e plena. Uau! E isso envolve a ideia de propiciação, né? Aplacar a ira justa de Deus contra o pecado. É algo que, como Clark defende bem, não anula a graça de Deus. Como assim? É a forma como a graça soberana de Deus age para salvar pecadores, sem comprometer a sua própria justiça. A graça providenciou a satisfação que a justiça exigia. Faz muito sentido. A justiça foi cumprida em Cristo. Mas e a fé? A gente falou dela no começo. Onde ela entra nisso tudo? Ótima pergunta. A fé é o instrumento, somente o instrumento. O instrumento. É o meio que Deus determinou para a gente receber e descansar em Cristo e na sua justiça. Pensa numa mão vazia recebendo um presente valiosíssimo. A mão não é o presente, nem o motivo do presente. Ela só recebe. Boa analogia. Mas atenção, a confissão, e Clark também apontam isso, adverte que não é qualquer fé. Não é uma fé morta e isolada. Como assim? A fé que justifica é sempre uma fé viva. Ela nunca está sozinha, ela vem acompanhada de outras graças, como arrependimento, e ela necessariamente produz frutos. Ela opera por amor, como diz Gálatas 5,6. E Tiago também fala disso, né? Fé sem obras é morta. Ah, então isso responde àquela crítica antiga. Exato. Aquela de que, se é só pela fé, então podemos pecar à vontade. Não. Quem é justificado também é regenerado pelo Espírito Santo, recebe um coração novo e entra num processo contínuo de santificação.
As coisas estão ligadas. Entendi. Então, para amarrar tudo, a justificação é essa declaração incrível de Deus, Uhum. um ato totalmente gratuito dele que nos considera justos, não por algo bom em nós, mas só por causa do que Cristo fez, e a gente recebe isso como? Pela fé. Só pela fé. E o resultado é perdão total dos pecados e aceitação completa diante dele. É isso. Perfeito. Resumiu bem. É a solução de Deus para o nosso maior problema, o pecado diante da santidade dele. Uma declaração legal que muda a nossa posição eternamente, baseada na justiça de outro, creditada a nós. Pura graça mesmo. Nossa, e pensando em tudo isso que a gente conversou, baseado na confissão, na análise de Clarke, fica uma reflexão, né? Qual? Se a base para Deus nos aceitar não está nos nossos altos e baixos, nos nossos esforços que falham, mas está na obra de Cristo que é perfeita, completa e imutável, que tipo de segurança, que tipo de paz isso traz para a vida, para as lutas do dia a dia? É uma pergunta profunda. Tira o peso dos ombros, né? E coloca no lugar certo. Exatamente. Algo para a gente continuar pensando.